Existe um tipo de morte que não faz barulho. Não há última respiração. Não há despedida. Não há funeral. É a morte de um relacionamento que ainda respira, mas já não vive. Você acorda ao lado de alguém todos os dias. Dividem a mesma casa, a mesma cama, às vezes, até a mesma rotina. Mas algo mudou. Algo silencioso. Algo invisível. Algo que ninguém mais percebe, exceto você. É como se vocês dois estivessem dentro de um espelho quebrado. Ainda conseguem se ver, mas a imagem está toda distorcida, fragmentada. E você não sabe mais o que é real. A verdade é que muitos relacionamentos terminam muito antes da separação oficial. Eles morrem aos poucos, em silêncio, nas pequenas coisas. E o pior é que continuamos fingindo que está tudo bem. Hoje, eu vou te mostrar 7 sinais de que seu relacionamento já acabou. Não são sinais óbvios. Não são brigas explosivas ou traições escandalosas. São sinais sombrios, silenciosos. Aqueles que ninguém fala, mas todo mundo sente. E se você reconhecer mais de 3 desses sinais, talvez seja a hora de parar de fingir. Então me diga, você tem coragem de olhar para a verdade? Porque depois que você enxergar, não vai mais conseguir fingir que não vê. Sinal 1. O silêncio deixou de ser confortável. Sabe aquele silêncio que existe entre duas pessoas que se amam? Aquele silêncio leve, onde vocês não precisam falar nada porque a presença já basta. Pois é, esse não é mais o silêncio de vocês. O silêncio entre vocês agora pesa. É denso. É frio. É o tipo de silêncio que grita tudo o que ninguém tem coragem de dizer. Vocês estão no mesmo cômodo, mas é como se existisse um abismo entre vocês dois. Ela mexe no celular. Você olha para o nada. O relógio faz barulho. A geladeira zune. E vocês não dizem nada. Porque no fundo, vocês já não têm mais o que dizer. E o mais assustador, vocês nem sentem mais falta de conversar. Não há mais curiosidade. Não há mais interesse. Você não pergunta como foi o dia dela. Ela não conta os sonhos dela para você. É como se vocês fossem 2 estranhos dividindo o mesmo teto, esperando o tempo passar. Esse silêncio não é paz. É vazio. E você sabe disso. Sinal 2. Vocês param de brigar. Pode parecer estranho, mas quando um casal para de brigar completamente, isso não é um bom sinal. Porque brigar significa que você ainda se importa. Significa que algo ainda te incomoda. Que você ainda quer mudar. Que você ainda acredita que pode ser diferente. Mas quando você para de brigar, é porque desistiu. Não é mais sobre resolver. É sobre aguentar. Ela faz aquilo que sempre te irritou. Você não fala nada. Ele esquece de novo algo importante. Você só respira fundo e deixa pra lá. Porque no fundo, você já não espera mais nada daquela pessoa. É uma rendição silenciosa. Você não briga mais porque não vale a pena. Porque você já entendeu que nada vai mudar. E aí, você engole. Você silencia. Você guarda tudo dentro. E aos poucos, você vai morrendo por dentro também. A indiferença é o oposto do amor. E quando a indiferença chega, o amor já foi embora faz tempo. Sinal 3. Vocês planejam o futuro separados. Presta atenção nisso. Quando você pensa no futuro, essa pessoa ainda está lá. Não estou falando de amanhã. Não estou falando da semana que vem. Estou falando de daqui a 5 anos. 10 anos. Quando você imagina sua vida futura, você se vê com ela. Ou você se imagina sozinho, mas em paz? Porque tem um momento em que você percebe que seus planos não incluem mais aquela pessoa. Você quer viajar sozinho. Você quer se mudar sozinho. Você pensa em recomeçar sozinho. E quando ela fala sobre o futuro de vocês, você apenas concorda. Mas por dentro, você não acredita mais naquilo. É como se você estivesse representando um papel, fingindo que ainda sonham juntos. Mas a verdade é que seus sonhos já não têm mais ela dentro. E isso é devastador.
Porque significa que mentalmente, emocionalmente, você já saiu daquele relacionamento. Só o seu corpo que ainda insiste em ficar. Sinal 4. O toque desapareceu. Quando foi a última vez que vocês se tocaram de verdade? Não estou falando de sexo. Estou falando de afeto. De segurar a mão sem motivo. De um abraço apertado. De um beijo na testa antes de dormir. Daquele toque que diz, eu estou aqui, e você importa para mim. Mas isso acabou, não é? Agora vocês evitam o toque. Dormem cada um no seu canto da cama. Não se abraçam mais. Não se beijam de verdade. É como se o corpo de vocês soubesse antes da mente que aquilo já acabou. E tem algo muito sombrio nisso. Porque o toque é a linguagem mais antiga do amor. Quando você ama alguém, você quer tocar. Você precisa sentir. Mas quando o amor acaba, o corpo se afasta. Sozinho. É instintivo. É involuntário. Você percebe. Quando vocês passam um pelo outro, não há mais aquele roçar acidental. Não há mais aquele olhar que busca o outro. Vocês se tornaram dois corpos que habitam o mesmo espaço, mas não se conectam mais. E a ausência do toque dói mais do que qualquer palavra. Porque é uma rejeição silenciosa. Constante. Todos os dias, o corpo dela te dizendo, eu não quero mais você. E o seu corpo, respondendo da mesma forma. Sinal 5. Você sente alívio quando ela sai. Esse é um dos sinais mais dolorosos, mas também um dos mais honestos. Quando ela avisa que vai sair, que vai passar o dia fora, que vai viajar, você não sente falta antecipada. Você sente alívio. É como se a casa respirasse melhor quando ela não está. Como se você finalmente pudesse ser você mesmo. Sem aquele peso. Sem aquela tensão. E aí você percebe algo terrível. Você está mais feliz sozinho do que acompanhado. A presença dela, que antes era seu refúgio, agora é seu fardo. E quando ela volta, aquele aperto no peito retorna. Aquela sensação de que você precisa vestir uma máscara de novo. Fingir que está tudo bem. Voltar a viver naquela mentira confortável que vocês construíram juntos. É devastador, porque você lembra de quando era diferente. De quando você contava os minutos para ela chegar. De quando a saudade apertava. Mas agora você só quer espaço. Você só quer silêncio. Você só quer paz. E a paz não está mais ao lado dela. Quando a ausência se torna melhor que a presença, é porque o amor já se foi. Sinal 6. Vocês vivem vidas paralelas. Olha só como ficou a vida de vocês. Ela tem a rotina dela. Você tem a sua. Ela tem os amigos dela. Você tem os seus. Ela tem os problemas dela. Você tem os seus. E nada mais se cruza. Vocês não dividem mais as coisas. Não contam mais os detalhes. Não há mais aquela vontade de incluir o outro na sua vida. É como se vocês fossem dois trens que correm na mesma direção, mas em trilhos diferentes. Ela não sabe mais o que você está sentindo. Você não sabe mais o que ela está passando. E pior, nenhum dos dois se importa em perguntar. Tem algo muito frio nisso. Porque relacionamento é entrelaçamento. É mistura. É confusão de vidas. Mas quando cada um vive no seu próprio mundo, quando não há mais essa fusão, vocês deixam de ser um casal. Vocês se tornam coabitantes. Duas pessoas que moram juntas, que dividem contas, que mantêm as aparências, mas que no fundo já não compartilham mais nada. Nem sonhos, nem medos, nem vida. E você sabe o que é pior? Que isso pode durar anos. Anos de vidas paralelas. Anos de solidão compartilhada. Até que um dia, alguém tenha coragem de dizer em voz alta o que os dois já sabem. Sinal 7. Você imagina como seria sua vida sem ela. Esse é o último sinal. E talvez o mais definitivo. Você começou a imaginar como seria sua vida sem ela. Não de forma triste. Não de forma nostálgica. Mas de forma aliviada. Você se pega pensando, e se eu morasse sozinho? E se eu não tivesse que dar satisfação?
E se eu pudesse recomeçar? E esses pensamentos não te assustam mais. Eles te confortam. Você imagina um apartamento novo, uma vida mais leve, noites de silêncio verdadeiro, não aquele silêncio pesado que existe entre vocês. Você imagina acordar e não sentir aquele aperto no peito. E pela primeira vez em muito tempo, você sorri pensando no futuro. Não porque você vai estar com alguém melhor, mas porque você vai estar livre. Esse pensamento, que antes vinha carregado de culpa, agora vem carregado de esperança. E é aí que você entende. Você não quer mais consertar. Você quer sair. Você não quer mais lutar. Você quer paz. E quando a ideia de terminar se torna mais atraente que a ideia de continuar, é porque seu coração já decidiu. Só está esperando sua mente aceitar. Então, quantos sinais você reconheceu? Porque eu preciso te dizer algo. Se você está ouvindo isso agora e sente um peso no peito, é porque você já sabe a verdade. Você já sabe que acabou. Você só não teve coragem de admitir ainda. E eu entendo perfeitamente. Porque terminar não é só sobre deixar uma pessoa. É sobre enterrar um sonho. É sobre admitir um fracasso. É sobre encarar o desconhecido. Mas existe algo ainda mais assustador do que terminar. É continuar em algo que já morreu. É acordar todo dia ao lado de alguém e sentir que está sozinho. É viver uma mentira, até que a mentira se torne tão grande que você não reconheça mais quem você é. Porque sabe o que acontece quando você ignora esses sinais? Você não fica, você apodrece. Por dentro, aos poucos. Até que um dia você olha no espelho e não reconhece mais a pessoa que se tornou. Eu sei que você tem medo. Medo de magoar. Medo de errar. Medo de se arrepender. Mas me responde uma coisa. Você não está sofrendo agora. Você não está aprisionado agora. Você não está morrendo aos poucos, agora. Às vezes, o amor não é sobre permanecer. Às vezes, o amor é sobre ter coragem de deixar ir. Não porque você não se importa, mas exatamente porque você se importa, com os dois. Porque continuar em um relacionamento morto não é lealdade. É covardia. É medo de encarar a verdade. É preferir a dor conhecida do que a incerteza do recomeço. Então eu te pergunto de novo, quantos sinais você reconheceu? Porque se foram mais de 3, você já sabe o que precisa fazer. Você só precisa de coragem. E talvez, só talvez, a coragem não seja continuar fingindo. A coragem seja finalmente parar. Esse foi o sussurro da mente de hoje. E eu te deixo com uma última reflexão. Lembra daquele silêncio do começo? Aquele silêncio que pesa. Às vezes, a única forma de quebrar esse silêncio é tendo coragem de dizer a verdade. Mesmo que doa, mesmo que destrua, mesmo que mude tudo. Porque existe vida depois do fim. Existe recomeço depois da destruição. Existe luz depois da escuridão mais profunda. Você só precisa ter coragem de atravessar.